Vamos falar sobre a cultura de 1930 a 1945, na Era Vargas. Escolhemos aqui 4 pontos que são bastante importantes: o rádio, a música no Estado Novo, a moda e a literatura. O rádio viveu seu apogeu na década de 30 como veículo de massa. Os investimentos estrangeiros movimentaram a economia. O rádio mudou o hábito, trouxe inovações técnicas e transformava-se na mais nova atração do país. Getúlio Vargas e o tenista trataram de criar uma legislação específica, reservando ao governo o poder absoluto em relação ao poderoso instrumento de comunicação. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas desenvolveu uma política estrategista de dominação, que incluía, entre outras coisas, a propaganda inspirada nas técnicas de nazifascistas. Em 1939, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, órgão subordinado diretamente ao presidente da República. O DIP era um órgão responsável por produzir textos, programas de rádio, documentários, cinematográficos e cartazes, em que o presidente aparecia de forma bem paternalista. Além desse controle, o DIP exercia de forma severa a censura sobre os jornais, as revistas, o teatro, o cinema, a literatura, o rádio e as demais manifestações culturais. O rádio foi, sem dúvida, um dos órgãos mais fiscalizados, pois era um meio de comunicação que atingia as mais diversas classes. O rádio. A era do rádio e a era do ouro dos cassinos estão associadas a alguns artistas famosos que tiveram suas carreiras impulsionadas pela divulgação no rádio. E como palco referências de grandes shows, os famosos cassinos da primeira metade do século XX. O Rio de Janeiro desta época, capital da República, era cheio de glamour, efervescência cultural e o centro da política brasileira. O Cassino da Urca marcou uma época e talvez tenha sido o mais famoso de todos. Grandes nomes do cenário artístico nacional e internacional lá se apresentaram. Entre os artistas nacionais que lá se fizeram shows memoráveis estão Carmen Miranda, Emilinha Borba e o Grande Otelo. Em 1930, Getúlio Vargas assumia a presidência do país. Entre o esgotamento de um padrão de desenvolvimento baseado na monocultura e a necessidade de crescer economicamente, Vargas promovia a industrialização. Estava insaturada a Revolução de 30, que dava seus primeiros passos com o novo presidente. O GG, como era conhecido por seus partidários, gostava de publicidade e utilizava muito bem o rádio, como já contamos aqui. Por conta do apelido, o líder ganhou a famosa marchinha, GG. Só mesmo com revolução, graças ao rádio e ao paralelo, nós vamos ter transformação desse Brasil verde e amarelo. Getúlio, Getúlio. A história da época mostra que a promoção do governo Vargas despontava nas ondas sonoras durante o período que antecedia a televisão. As marchinhas estavam em alta e na sua composição se contava um pouco dos costumes e do pensamento da sociedade. Durante a campanha de Getúlio, em 1930, Eduardo Souto escreveu "Paraibano com gaúcho com mineiro, diz o Julinho, é sopa, é sopa, é sopa". A partir de sua eleição, surgiram então diversas canções de apoio ao governo populista de Vargas. Ele era apontado até como uma das glórias do Brasil. Surgiu Getúlio Vargas, o grande chefe brasileiro, que entre os seus filhos, como um herói, foi o primeiro. Ainda que a cena musical tivesse todo o incentivo do governo Vargas, a censura limitava os versos mais questionadores da música popular, quando reivindicavam, por exemplo, posições do governo, ou quando colidiam com os valores do regime político. O samba de Altofo Alves foi um deles. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar.
modificações, não somente econômicas, mas também musicais, davam-se, inclusive, através de críticas sociais e políticas, versadas pelo lendário sambista Noel Rosa. Como na canção Com Que Roupa? A chegada de Getúlio à presidência impulsionou o primeiro verso, cantado por alguém que não possuía vestes adequadas para frequentar as grandes festas da sociedade. Nesse governo, a malandragem e o samba precisavam ser corrigidos, regenerados. Noel canta, agora vou mudar minha conduta, usando as mesmas notas do hino nacional brasileiro, de Ouvido do Ipiranga às margens plásticas. Noel ascendeu com Getúlio Vargas, compondo sambas históricos até hoje cantados e lembrados por todos, como Gago Apaixonado, em 1931, Coisas Nossas, 1932, Positivismo, 1933 e Conversa de Botequim, 1935, e tantas outras. A moda passava por transformações intensas nos anos 30, mais discreta e influenciada pelo estilo das atrizes de Hollywood, como Greta Garbo. Ela também era pautada pela crise de 29. A queda da Bolsa de Valores de Nova York provocou uma crise econômica mundial sem precedentes. Milionários perderam tudo de um dia para o outro, enquanto bancos e empresas faliam e todos perdiam seus empregos. Moda. As saias ficaram longas, os cabelos começaram a crescer, os vestidos eram justos e retos, além de possuírem pequena capa ou bolero, também bastante usada na época. Em tempos de crise, materiais mais baratos passaram a ser usados em vestidos de noite, como algodão ou casimira. Aliás, o cinema foi um grande referencial de disseminação dos novos costumes. Além de Greta Garbo, Hollywood tinha como Katharine e Marlene, além de estilistas como Edith Head e Gilbert Adrian, que influenciaram o estilo de milhares de pessoas. Gabrielle Chanel continuava sendo sucesso, assim como Madeleine Vionnet e Jeanne Levin. Os decotes profundos nas costas dos vestidos de noite marcaram os anos 30, que elegeram as costas femininas como um novo foco de atenção. A década descobriu também a influência dos esportes, a vida ao ar livre e os banhos de sol. Por isso, a figura feminina da época era uma mulher magra, bronzeada, esportiva e muito elegante, embora a economia se notasse pelos tecidos menos nobres. A crise impulsionou o uso de outros materiais, como a baquelita, uma espécie de plástico maleável, aliada ao novo conceito de modernização e relacionada à aerodinâmica. Além disso, fez surgir um novo design, aplicado a vários objetos e eletrodomésticos. A baquelita também foi amplamente utilizada para a fabricação de joias leves, inspiradas em temas do momento. No Brasil, as referências de tendências eram conhecidas através de revistas de moda feminina, vindas da França. Um fato importante na moda é a abertura para as primeiras adaptações feitas por brasileiros, preocupados principalmente em adaptar as roupas ao clima. Em São Paulo, o trabalho de Rosa Linda, com sua loja Madame Rosita, foi bastante reconhecido, pois era sempre a primeira a lançar toda e qualquer novidade que surgia na Europa, nos desfiles que apresentava por aqui. O prestígio era tanto que a Uruguaia Rosa, ou Madame Rosita, como também era conhecida, foi considerada a primeira dama da alta costura brasileira e conquistou grandes prêmios. No final dos anos 30, com a aproximação da Segunda Guerra Mundial, as roupas já apresentavam influência do militarismo, ao passo que algumas peças mostravam a necessidade da praticidade para os dias mais difíceis que viriam, como as saias de abertura lateral, pensadas para facilitar o uso das bicicletas. Em 1930, percebe-se uma transformação do modernismo brasileiro, que a partir daí entra em uma nova fase. Cronologia, duração, de 1930 a 1945. Primeira obra, Alguma Coisa. Primeiro autor, Carlos Drummond de Andrade. Características: amadurecimento e solidificação da poesia modernista, mistura do verso livre com formas tradicionais de compor poemas, mistura da temática cotidiana com temática histórica social e a revalorização da poesia simbolista. Também, em 1930, a ficção brasileira também está iniciando uma nova fase. E juntamente
Com as mudanças políticas e sociais do Brasil, a prosa passa a percorrer novos rumos. Prosadores da segunda fase. Cronologia. Duração, de 1930 a 1945. Primeira obra, A Bagaceira, 1928. Primeiro autor, José Américo. Características. Literatura regionalista, voltada na sua maior parte para os problemas sociais do Nordeste, união da modernidade aos elementos herdados de tradição realista naturalista. Para compor o romance de tinta. Literatura com feição de documento, atrelada aos ideais do Estado Novo. Exploração de temas que dão a dimensão do Brasil rural. A seca, a fome, a miséria, o arcaísmo, as relações do trabalho, a exploração do camponês, a opressão do coronelismo e a reação dos cangaceiros. Autores principais: Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Vinícius de Moraes. Prosadores da segunda fase. Primeira obra, A Bagaceira, 1928. Primeiro autor, Jorge Américo de Almeida. Autores principais: Jorge Américo de Almeida, Rangel de Queiroz, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Mirror, mirror on the wall, have I got it? 'Cause mirror, you've always told me who I am, but I'm finding it's not easy to be perfect. So